Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a gravação de mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos realizar a gravação do 29º estudo e vamos iniciar a leitura lá no livro de Levítico, capítulo 18, e lermos do versículo 22 ao 25. O primeiro tema que nós vamos falar hoje é em relação ao homossexualismo. Então, lendo lá no livro de Levítico 18, 22 ao 25, diz assim: Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada e eu visito a sua iniquidade e a terra vomita os seus moradores. Então, bem claramente, Deus ele descreve que no início, o homem não se deitarás, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Nesse mesmo livro de Levítico, no capítulo 20, Levítico capítulo 20, vamos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim, Levítico 20, 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram a abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Vamos agora lá para o livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Faz a leitura do versículo 6 ao 8, que nos diz: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Então Deus explicitando que desde o princípio ele fez a criação do macho e da fêmea, o homem e a mulher. E a relação, por exemplo, em casamento, que Deus ele deixa biblicamente descrita desde a criação do homem e reafirma aqui no Novo Testamento, que a gente está fazendo leitura de Marcos, é que Deus ele cria homem e mulher para casar, certo? Que a união que Deus criou em casamento foi em relação a um homem e uma mulher. Vamos lá agora para o livro de Romanos, capítulo 24. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do versículo 24 ao 32, que diz assim, Romanos 1, 24 ao 32. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, num contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo de si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aqui termina a leitura sobre o homossexualismo,
sobre esse estudo. Eu não gosto de me aprofundar, né, nessa temática, porque infelizmente a gente vê até nas redes sociais, né, muitas pessoas querendo usar de uma forma incorreta as informações que a Bíblia nos traz, né, e pessoas querendo causar contendas e querendo causar confusões. Então eu acredito e eu sei que a palavra de Deus ela é muito clara quando fala sobre o homossexualismo. Deus ele não fez homem para se relacionar com homem e nem mulher para se relacionar com mulher, isso no sentido íntimo, né? Deus ele fez para a relação íntima o homem e a mulher, até porque é dessa relação do macho com a fêmea, do homem com da mulher, que se procria, né? Por exemplo, que já é Deus afirmando, né, que a relação que ele deixou realmente foi essa. Então, como a gente vê, e a palavra de Deus é bem clara e deixa descrito, as pessoas que fazem essas coisas, né, que têm essas práticas, são pessoas que estão desagradando a Deus, né? E sobre eles, Deus ele fala que essas pessoas, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, né? A gente vê realmente que é uma junção de pessoas se apoiando para práticas erradas, incorretas, incoerentes, né, aos olhos de Deus. Então, para aquelas pessoas que continuam na prática, só deixo a passagem bíblica onde Deus fala, né, sobre qual é a finalidade dessas pessoas que fazem a prática do homossexualismo, né? E aquelas pessoas que têm essa prática e acham que, por exemplo, porque eu nasci assim, é porque eu sou diferente. Não, tu não é diferente no sentido de ser homossexual, mas existe uma passagem bíblica que Deus fala que existem pessoas que nascem eunucas, ou seja, são pessoas que não têm vontade de se relacionar, né? Por exemplo, se você é homem, você não tem essa vontade de se relacionar com mulher, mas é porque você não tem a vontade de se relacionar com mulher que você tem que se relacionar com homem. É porque você nasceu assim. Você não quer esse relacionamento íntimo para a sua vida, entendeu? E é assim que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que existem pessoas que nasceram eunucas, pessoas que se tornaram eunucas pelo evangelho, né? Então, assim, tem pessoas também que que pode estar sentindo alguma coisa em si, só que você precisa priorizar. Ou você quer a sua vida carnal e alimentar a sua carne, ou você quer sua vida espiritual e alimentar a sua vida espiritual. Então, você tem que ir contra os desejos, né, que possam estar se levantando no seu organismo, certo? Então, sobre o homossexualismo, a leitura fica até aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que fala na Bíblia sobre pintura nos olhos, né? Nós vamos iniciar a leitura lá no livro de 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. E nós vamos fazer a leitura do versículo 30, que nos diz assim, 2 Reis 9, 30. Depois Jeu veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Então, aqui nessa primeira leitura, a gente vê uma passagem sobre uma mulher chamada Jezabel, né? E se fôssemos ler toda essa passagem, a gente vê que essa Jezabel, logo após ela morre. Mas o que chama atenção para os cristãos que leem, né, fazem leitura dessas passagens bíblicas, é que nessa específica Deus ele fala e deixa descrito, né, que a mulher ela foi e pintou-se em volta dos olhos, né, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Então eu acredito, né, e tenho certeza disso, de que nenhuma passagem bíblica é por acaso, né? Dos 66 livros que Deus deixou aqui descrito, todos eles têm passagens, né, interessantes, assim, tem pontos interessantes que Deus ele não deixa à toa, né? Em um desses é falando sobre a pintura nos olhos, né? Deus deixa claro que uma mulher que ele nem, que era uma mulher que Deus... Deus deixa claro que uma mulher que ele não gostava das práticas dela, né, que até lá em Apocalipse é citada, essa mulher era uma mulher que tinha a prática de pintar ao redor dos olhos, né? Então, assim, quando eu fui lendo essas passagens bíblicas, foi uma prática que eu deixei de fazer em minha vida, né? Eu usava muito lápis de olho ao redor e foi coisas que eu fui deixando. Lá no livro de Jeremias, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 30, que nos diz assim, Jeremias 4,
30. Agora, pois, que farás ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias belas. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Né? Essa é outra passagem também que Deus deixa descrito sobre as pinturas em volta dos olhos, né? Diz que ela ficaria, entre outras coisas que ela usaria, né? A pintura em volta dos olhos deixaria bela, só que debalde farias belas, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Também são passagens que, se a gente for ler, né, completo o capítulo, a gente vai ver que são passagens de, por exemplo, quando diz que uma pessoa estava se pintando em volta dos olhos, são passagens muito tristes, né? Então, eu volto a reafirmar, eu acredito que não está escrito de qualquer forma, e Deus, ele deixa como orientação para nós mulheres. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 23, nós vamos fazer a leitura do versículo 40 ao 45, que nos diz assim, ó, Ezequiel 23, 40 ao 45. E mais ainda mandaram vir alguns homens de longe, os quais foram enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles? E entraram a ela como quem entra uma prostituta, assim entraram a Aolá e Aolibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos, né? Então, é mais uma passagem que a gente vê e que deixa lá explícito falando sobre a pintura em volta dos olhos, né? E fala que fala de uma forma tão vergonhosa, assim, né? Quando fala que se deitaram com pessoas que realmente são coisas que é difícil de você continuar fazendo uso depois que você vê, né, como é que está detalhado as escrituras quando falam de mulheres que se pintavam em volta dos olhos. Então, eu volto a afirmar que foi por isso que foi uma prática que eu deixei de fazer, certo? Deixa eu ver se para um pouquinho essa vida. Vamos lá agora para o livro de Gênesis, capítulo 9, fazer a leitura do versículo 20 ao 22. E agora nós vamos começar a falar sobre o consumo de álcool, né? Porque hoje o estudo bíblico se divide em 3 temáticas: homossexualismo, pintura nos olhos e consumo de álcool. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 9, lendo do versículo 20 ao 22, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Né? Então, a gente vê aqui a passagem que fala que Noé, logo após o dilúvio, quando ele saiu da arca, uma das coisas que ele fez foi ser plantador, né, de vinha. Ele plantou uma vinha e lá ele consumiu, né, esse produto que veio da vinha, que é o vinho, e ele embebedou-se e ficou nu. E lendo do versículo 24 ao 25 fala: E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Só um minutinho, gente, que eu vou ali fechar aquela janela para ver se para o barulho.
Então a gente vê que, por exemplo, depois que Noé saiu, né, a gente era para ter uma descendência de Noé abençoada, né, que só ficou vivo Noé, seus filhos, sua mulher e suas noras. Só que a gente vê que uma das pessoas que vão descender de Noé, ele é amaldiçoado pelo próprio pai, porque o pai se embebedou, ficou pelado. E um dos seus filhos, né, viu que ele estava lá pelado e começou a mangar, digamos assim, né, do seu pai. Então, teve uma descendência que foi amaldiçoada e começou logo após a descendência da terra, né, vir com uma semente que não estava abençoada por Deus, né? Então, a gente vê que desde o princípio, olha lá, como que se embebedar, né, no consumo de álcool é prejudicial e perigoso. Vamos ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 14, que diz assim: Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, como o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, né? Então Deus ele fala que o vinho que é para ser consumido é o vinho, é o sangue das uvas, que aquele é considerado o vinho puro, ou seja, aquele que é feito realmente, né, do suquinho lá que vem da uva. Vamos agora lá para o livro de Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1, que nos diz assim, Provérbios 21. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio, né? Então a palavra de Deus fala que o vinho é escarnecedor, e a gente vai ver que a orientação de Deus é realmente que o cristão ele pode sim consumir vinho, só que em medida, né? Não pode se embebedar. Isso nunca foi, né, a solicitação de Deus e nem a visão de Deus para o povo dele ao consumir o vinho, né? Então Deus fala, o vinho é escarnecedor. Se você não souber utilizá-lo, você vai se tornar uma pessoa escarnecedora, porque ele embebeda, assim como a gente já viu lá na história de Noé. A bebida forte, alvoroçadora, né? Não é através da bebida que muitas pessoas ficam, como se chamam, animadinhos. Então é porque Deus ele já fala que a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. E quando Deus fala neles errar, é que se você não tiver sabedoria para o consumo, né, então você nunca será sábio. Realmente você vai viver dessa forma, escarnecendo e sendo uma pessoa alvoroçada, certo? Lá no livro 23, Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, nós vamos fazer a leitura do versículo 29 ao 30, que diz assim, Provérbios 23, 29 ao 30. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Então Deus fala que essas pessoas, né, que andam se embebedando, né, com o vinho, ou seja, demoram perto do vinho, é porque faz um consumo desenfreado do vinho, né, e que andam buscando vinho misturado. Para essas pessoas tem o ais, os pesares, pelejas, queixas, feridas sem causa e olhos vermelhos, né? Quantas consequências o consumo de um vinho, né, o consumo, de bebida alcoólica sem controle vem trazendo, né? São acidentes de trânsito, são pessoas violentas dentro de casa, muitas vezes o esposo sendo violento dentro de casa, são atos de adultério que são cometidos a partir do consumo de um álcool e que a pessoa perde realmente a noção às vezes do que está ali fazendo, e no meio de pessoas, né, entre pessoas, vai lá e acaba cometendo adultério, destruindo sua família. Então são inúmeras as consequências de um consumo de algo desordenado, né? E a Bíblia já vem citando essas passagens pra gente. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, faz a leitura do versículo 11 ao 12 de início, que diz assim, Isaías 5, 11 ao 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente.
e harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, e vinho nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. É outra passagem muito interessante, né, e muito atual também. Porque quantas pessoas que não acordam cedo e passam seu dia realmente em um bar, em algum local assim, e acaba ali perdendo o seu dia, mais um dia de vida sendo levado, né? Um dia que você não teve acréscimo nenhum na sua vida e você nem prestou atenção nas obras do Senhor, né? Então, realmente, é uma orientação de Deus que a gente venha se atentar para essas práticas. No versículo 14 diz: portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e sua pompa, e os que entre eles se alegram, né? Se essas pessoas que têm essa prática só viver ali em um barzinho, né, desde a manhã até a tarde ou até a noite mesmo, como a palavra de Deus fala, bota a musiquinha, fica ali se distraindo, e essa pessoa não despertar para o chamar de Deus, né? A palavra de Deus já fala que essas pessoas, elas descerão, né? Olha, portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente, né? Para receber pessoas que têm essas práticas, que se elas não se desviarem delas. Lá no livro de Isaías, capítulo 25, nós vamos fazer a leitura do versículo 6, Isaías 25, 6, que diz assim: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados, né? Então, quando Deus fala sobre festas que serão dadas, né? Isso aqui são festas do Senhor, então são festas santas. Ele fala que vai ofertar o vinho, né? Provando e deixando claro pra gente que é permitido que o cristão ele consuma o vinho, só que ele fala que são vinhos velhos, vinhos bem purificados. É realmente aquele vinho que a gente sabe que é o vinho verdadeiro, aqueles que é feito o consumo, é feito o suco da uva, e lá ele fica se transformando em vinho através daquela fermentação natural, né? A gente sabe quanto mais velho o vinho, melhor, né? E Deus fala que ele é o vinho considerado puro, certo? Vamos lá agora, nesse mesmo livro de Isaías, para o capítulo 28. Isaías capítulo 28, nós vamos fazer a leitura do versículo 7, que nos diz assim: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então Deus ele ainda faz um alerta para os sacerdotes e os profetas. Esses homens devem se afastar das bebidas fortes e prestar atenção no tipo de vinho que vem consumindo, porque Deus ele fala de uma festa que dará com o seu povo, só que fazendo o consumo de vinho puro. Ele pode ser um pouco mais caro, o vinho correto de se tomar, mas é o vinho orientado por Deus, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Lá no livro de Isaías, capítulo 56, Isaías capítulo 56, nós vamos fazer a leitura do versículo 11 ao 12, que diz assim: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Olha lá mais uma vez a orientação, né? A solicitação de Deus para que essas pessoas se orientem. Deus ele está falando dos pastores, né? Oi, e esses são pastores que nada compreendem. E o que é que esses pastores dizem? Vinde, dizem, trazei vinho e beberemos bebida forte. Então é, né, um chamar de Deus para que esses pastores se orientem como está sendo a sua conduta de vida e a orientação para as suas ovelhinhas sobre o consumo de álcool, né? Tem que tomar muita atenção, porque Deus está fazendo esse tipo de repreensão aqui para esses pastores. Vamos lá para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Jeremias 51.
Jeremias capítulo 51, e nós vamos fazer a leitura do versículo 39, que nos diz assim. Jeremias 51, 39. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Então Deus ele faz essa solicitação, essa orientação sobre qual tipo de consumo de bebida que o cristão deve fazer, mas aqueles que continuam na prática do erro, sem ter a observância e a obediência da orientação do Senhor, Deus ele fala que estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor, Então, realmente a gente deve se orientar. Vamos lá para o livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 16, que nos diz: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Então aqui Deus ele faz uma orientação falando: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, Existem pessoas que, por exemplo, elas podem não... Existem pessoas que, por exemplo, elas podem não consumir a bebida, até mesmo desenfreadamente. Tem muito controle sobre esse consumo. Mas essa pessoa pode estar vendendo, Então, isso também, diante dos olhos do Senhor, é errado. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Você pode falar, mas eu não estou dando de beber, eu estou vendendo. Mas mesmo assim, você está vendendo algo que desagrada a Deus para o consumo do seu próximo, Então, a gente tem que também ter essa orientação tem que se atentar para essa orientação diante do Senhor. Vamos lá para o livro de Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, e fazer a leitura do versículo 7, que nos diz assim. Zacarias 10, 7. E os de Efraim serão como o poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Então aqui é uma passagem que fala que o vinho alegra o coração do homem. Algumas pessoas traduzem dessa forma, e é por isso que falam que Deus ele permite e que vamos lá beber, Mas só que a gente sabe que a orientação de Deus, é que o consumo do vinho também seja feito com o vinho correto e da forma correta, Deus ele não quer que os seus servos, os seus filhos, eles se embriaguem. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 45 ao 51, que nos diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começará a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, também é uma solicitação do Senhor para que a gente se atente, que você deve ser fiel desde o início ao fim. Se você disser que Jesus Cristo está tardando a voltar e começar a comer e a beber com os ébrios, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, onde Deus fala que ali haverá pranto e ranger de dentes, Vamos se orientar como está sendo a nossa conduta cristã. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Mateus, capítulo 26, nós vamos fazer a leitura do versículo 26 ao 28, que nos diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo.
E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, né? Então essa leitura eu deixo sempre aqui nesse estudo, porque existem cristãos que acham que nem o vinho pode ser consumido, né? Mas a gente vê a afirmação de Deus e em Jesus Cristo que, fazendo o consumo da forma correta e da bebida correta, Deus ele permite sim que o seu povo tome o vinho, até porque é ele que está representando o sangue de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo ele deixa aqui como orientação para o seu povo, e na Santa Ceia também a gente já faz o consumo, né, desse vinho, que é algo que Jesus Cristo também nos pede para fazer em lembrança de tudo aquilo que ele fez por nossas vidas. Vamos lá para o livro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos fazer a leitura do versículo 33 ao 34. Lucas 7, 33 ao 34, que nos diz assim. Lucas capítulo 7, versículo 33 ao 34. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então a gente vê que Jesus Cristo ele foi até um pouco criticado, né, porque bebia o vinho, mas também criticaram João Batista porque ele não bebia o vinho, né? Então as críticas sobre esse consumo vem, e a gente precisa estar sempre pautado e orientado pela palavra de Deus, e, né, se a gente estiver firme no que Deus orienta sobre o consumo das coisas, a gente não precisa estar dando ouvido às outras pessoas de fora que vêm até questionar ou criticar, certo? A gente respeita a opinião do outro, mas vive de acordo com a orientação do Senhor. Lá no livro de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do versículo 34, que nos diz assim, Lucas 10, 34. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, né? A gente vai ver que a orientação de Deus sobre o consumo do vinho é que é como se Deus dissesse pra gente que vinho ele é terapêutico, né? Porque a gente vê que até quando foi se tratar feridas, o que deixa relato na Bíblia é que foi utilizado o vinho como algo, né, para ali estar tratando aquele ferimento. Vamos lá agora para o livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, e fazer a leitura do versículo 34, que nos diz assim, Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, fazer a leitura do versículo 13 ao 14, que nos diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. E nesse mesmo livro de Romanos, vamos para o capítulo 14, Romanos capítulo 14, fazer a leitura do versículo 21, que nos diz, Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Né? Então a gente vê, por exemplo, é bom falar sobre essa passagem bíblica, porque a gente vê que Deus ele permite que o povo dele consuma o vinho, né, aquele vinho puro, só que também a gente tem que se orientar como está sendo nossa conduta diante do nosso irmão. Se a gente sabe, por exemplo, que a gente está em uma mesa com um irmão que é ex-alcoólatra, né, e que vem lutando contra o vício do álcool, é claro que a gente, pela orientação da palavra de Deus, né, por amar ao nosso próximo, a gente precisa deixar essa prática enquanto a gente estiver ali com pessoas que têm que tem esse problema, né, e que está em tratamento. Então, Deus ele fala, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que meu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça, certo? Então, a gente não precisa estar, por exemplo, como é que eu falo? O tempo todo ali tentando confrontar
o outro, né, por opiniões diversas que eles tenham e que pode ser diferente da nossa, certo? Como eu falei anteriormente, a gente tem que estar pautado na palavra, seguir a palavra, né, e o respeito ele nunca pode faltar. Né? Deus ele nunca incita a violência em nenhuma dessas temáticas que a gente falou aqui hoje, nem em relação ao homossexualismo, nem em relação à pintura dos olhos, nem em relação ao consumo do álcool, né? E Deus ele não quer que o povo dele faça justiça, digamos assim, com as próprias mãos. A orientação de Deus é essa, nós, enquanto servos, devemos segui-la, né, e caminhando com ela, e deixa que a justiça, quem vai operar é Deus. Tanto para aquelas pessoas que fazem a prática do homossexualismo, como para a pintura dos olhos, como para o consumo de álcool. Deus ele é o criador e mantenedor de todas as coisas, né? Ele é o dono de todas as coisas, então é Ele que vai operar. A gente, o que Deus chama a gente para fazer é de apenas obedecê-lo e servi-lo em relação à orientação, passar a orientação da palavra, tá ok? Vamos agora lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos fazer a leitura do versículo 10, que nos diz assim, 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, né? Então vamos ter cuidado também com a orientação dessa palavra sobre os efeminados, que Deus fala que não herdarão o reino, e os sodomitas. Deixo para você, né, a orientação da pesquisa do que significa a palavra sodomita, mas eu já venho orientando o que fala sobre a prática do sexo anal. Diante de Deus é uma prática que não condiz com condutas de um verdadeiro cristão. Então até para você que é casado, homem e mulher, tem o seu casamento santo, porque eles são casados, né, são homem e mulher, estão lá vivendo o casamento santo diante de Deus e tem essa prática, peço a vocês que vocês venham fazer a leitura dessas passagens bíblicas e ter a orientação correta da conduta no casamento, até na relação íntima direcionada por Deus, certo? Vamos lá agora para o livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura do versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Então, como eu já tinha falado, Deus ele sim permite o consumo do vinho correto aos cristãos, só que ele pede que a gente não se embriague com ele, certo? Não é a orientação de Deus que a gente viva, né, desorientado por causa de uma bebida, assim como aconteceu com Noé, que fez práticas, né, que não eram dignas de um homem de família fazer, como se embebedar e ficar pelado, e com isso veio uma descendência contaminada, amaldiçoada, né? Então vamos nos atentar para as práticas que a gente faz. Lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, trem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, agora vai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, né? Não é noite escuro, mas Deus ele fala que são pessoas, que aqueles que se embebedam vivem nas trevas, e nós somos filhos da luz e devemos viver na luz. Então é por isso que Deus ele pede para que a gente não se embriague. E para finalizar, nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 23, que nos diz assim: Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né? Então, a prova que Deus realmente ele orienta que o seu povo consumam o vinho, né? Aquele vinho correto, como a orientação de Deus vem trazendo na palavra. E esse vinho, ele é bom. Se você for falar, por exemplo, com um especialista cardiologista, ele sempre faz, eles costumam aprovar, sim, né? A maioria deles, eu acredito que a grande maioria
pelo menos, eles costumam sim aprovar o consumo do vinho, porque eles dizem, né, que ajuda ao músculo cardíaco, né? Então, a gente é mais uma orientação de Deus, né, vindo de Deus, e a confirmação da ciência que realmente é algo bom para o nosso organismo, mas sempre a conduta pautada na orientação do Senhor, que não é para se embriagar, mas é um pouquinho mesmo, e essa conduta tem coerência com, essa orientação tem coerência com a mesma orientação dos profissionais da saúde, certo? A grande maioria dos profissionais da saúde. Então, o estudo bíblico de hoje fica por aqui, lembrando que hoje a gente fez gravação de 3 temáticas: homossexualismo, pintura nos olhos e consumo de álcool, certo? Esse é o 29º estudo que está sendo gravado, né, que vai ser publicado, e eu espero que vocês possam realmente ouvir da palavra de Deus, né, fazer leitura das passagens que eu estou fazendo aqui, e que você crie realmente aquele hábito e tenha aquela vontade de ler realmente a Bíblia completa, iniciando lá em Gênesis, no livro de Gênesis, seguindo até a leitura do livro de Apocalipse, para que tu entenda que a orientação não parte de mim mesma, né, mas sim a palavra que vem orientando dessa forma. Então, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.